Deus abençoe os irmãos. Deixa eu ler um parágrafo da mensagem. Uma igreja enganada pelo mundo. Irmão Silmar Oswaldo já fica posicionado aqui para cantar o hino já ficam prontos já. Uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 49. O profeta disse assim: eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Tudo que for lido, vocês vão meditando e vão tomando isso para si, para a vida prática nossa como cristãos. Nada vai ser lido à toa aqui. É mesmo um pequeno parágrafo, uma pequena leitura, tudo é aprendizado para nós, ainda mais sendo falado pela Bíblia e pelo profeta. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia, de Deus, e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. No parágrafo 75, o profeta disse assim: no parágrafo 75 da mesma mensagem: qual é a primeira coisa que eles haviam feito quando eles o pegaram? Dizendo Sansão. Primeiro eles o amarraram, eles tiraram o seu poder, eles encontraram o seu segredo. Eles encontraram o segredo de vocês. O mundo encontrou o segredo de vocês. Então isso é muito profundo de falar. No parágrafo 50, voltando: porém Dalila você notou, ela sabia que Sansão tinha um poder, e ela não sabia onde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquele poder, porém havia algum grande poder que Sansão possuía, e ela desejava encontrar isso. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Ela se vestia realmente sensual, e ela andava perante ele, e ela dava um risinho abafado como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando vocês atuam como outra coisa, tentando conseguir Sansão para ela. Pensando nisso aqui, um segredo. Nós temos um segredo. Logo voltando, Dalila sabia que Sansão tinha um poder. Nós podemos jogar esse segredo que nós temos hoje para esse companheirismo forte que nós temos, né? Nós jovens da mensagem, jovens revelados, ninguém está aqui à toa. Ninguém caminha junto com o profeta se não for do profeta, né? Nós cremos que temos nossas dificuldades, temos nossos tombos no caminho, mas somos revelados. Cada jovem aqui, diferente se é de Campinas, de Bauru, de Jaú, de Uberlândia, todos têm o mesmo propósito na vida, que é servir ao Senhor Jesus. Às vezes alguns estão vacilando de um lado, Deus vai cobrar isso deles. Às vezes alguns já são mais adentrados por um lado já da palavra. Então tudo são fases e etapas. Mas mostrando aqui que um servo de Deus, a mensagem somente uma vez mais, o profeta disse que Sansão era um mensageiro para aquele dia. E olha a situação que ele se encontrava, passando vexame ali, com seus olhos arrancados. Por quê? Porque ele brincou com Deus e brincou com Satanás também. Então isso são alertas. Nós vamos aprendendo. Nunca brincarmos com as coisas de Deus, nunca brincarmos com as coisas de Satanás também. Naquela mensagem que nós estávamos vendo da igreja, quando Deus para de falar conosco, aí é a vez de Satanás falar. Então isso também vai servindo de tópicos para quem vir aqui comentar também, né? Nunca brinquemos. Pode ser um de 13 anos e pode ser nós aí de 20, 30 anos aí, né? Os mais tarimbados da jornada. E os adultos também. Nunca brinquemos com a palavra de Deus. Às vezes passamos por aflições, por coisas assim, não sabemos o que está acontecendo. Se a gente jogasse nossa vida para a palavra de Deus, saberíamos o que realmente está acontecendo. Às vezes são desdeixos que deixamos com a palavra. E o conselho pastoral de todos os pastores é: leia a palavra e ore. Só assim seremos fortalecidos.
Não adianta nós reunirmos aqui muitos jovens, vermos uns aos outros e não termos o real sentido da coisa, que é firmar o companheirismo. Isso aqui visa uma coisa: tirar vocês do mundo, tirar vocês das más companhias lá fora, dos bares da vida, das festas mundanas. Isso aqui visa só isso. Eu não venho aqui, ninguém vem aqui para arrumar uma namorada. Isso aí não tem que ser primordial na vida de cada jovem. Pode parecer bobeira, mas é sério. Eu venho aqui, eu desloquei 500 quilômetros para vir aqui por causa do companheirismo, que eu sei que é bom, é importante. Isso vai com a gente caminhando enquanto nós estivermos trilhando essa trilha aqui. Eu creio que todos concordam com isso. Amém? Isso são fatos, né? Nós estamos conversando e não temos pregadores aqui, nem somos dignos disso, né? Nós estamos conversando, tomando a palavra, e isso serve para todos. Tem fases na vida da gente que a gente passa que a gente aprende. Então nós devemos, se um tem uma experiência, ele passa para o outro. Mensagem ponto-nos ao lado de Jesus. O profeta fala para encobrirmos todos os erros do irmão. Então, sempre seja em companheirismo, lá na sua cidade, sempre ao lado do seu pastor, sempre ao lado do ministério, sempre lendo as mensagens, sempre procurando ser um cristão. Foi falado hoje cedo. Nós temos que ter a mesma disposição para pegar a palavra de Deus e a mesma disposição para brincar com as coisas aí fora. E até mais com as coisas de Deus. Então tudo isso tem que ser colocado. A verdade é dura, mas igual naquele trabalho que nós lemos, ela tem que ser dita. O Natal eles pensam que é uma coisa, nós sabemos o que é o Natal. É o profeta, nós temos graças a Deus um profeta que nos mostra realmente o que são a verdade das coisas. Nós somos um povo privilegiado, somos minoria no mundo, mas cremos que vamos subir com essa minoria, vamos vencer na fé. E a minha real vontade é que todos nós subamos. Às vezes nós somos indignos, mas temos uma vida digna do Evangelho. O pastor já se diz. Por quê? Porque estamos abertos à palavra, estamos aqui dispostos, crendo na Bíblia, crendo no profeta. Então, para vocês jovens, eu sei que uns são os mais novos, outros são os mais velhos. Então, firme-se na palavra. Isso não fique como palavra vaga, que vai sair para lá, vai sair para cá, e amanhã vamos viajar e isso fica esquecido, não. Isso que eu estou falando aqui é dito no culto, é dito nos encontros, nós já sabemos disso. Mas nós estamos lembrando, vamos lembrando as coisas, porque vai chegar um momento que nós vamos bater com essas coisas de novo. O profeta diz nas suas mensagens. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, uma hora nós vamos pagar por isso. E se somos filhos de Deus, vamos pagar aqui mesmo. Então vá pensando aí, um jovem que trabalha, um jovem que namora, um jovem cristão, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja, batalhe pela palavra de Deus. A palavra é arrebatamento. Isso é coisa para se pensar. Eu creio, nós não vamos ter muito disso aqui mais não. Pouco, às vezes isso é bobeira, não, mas nós não vamos ter isso muito mais não. Estamos sentindo aí a coisa. Às vezes brincamos, temos o nosso período de lazer, mas nós vamos chegar no momento final. E o pastor Dimar disse uma vez, grande problema vai ser, o maior problema de todos, é quando o rapto vir e alguém ficar. Todo problema que você tiver aqui vai ficar menor que esse. Ainda mais para nós que conhecemos, sabemos a verdade das coisas. Ficarmos aqui, cadê a noiva? Já subiu. Então isso são coisas para pensar. Para vocês irem remoendo e pensando, somos dignos do Evangelho? Será que vamos será que seremos dignos de sermos aperfeiçoados? Porque atrás de nós tem Paulo, tem Pedro, tem João, tem Abraão, e sem nós eles não vão ser aperfeiçoados. Então a responsabilidade que nós temos aí. E nós somos jovens cristãos, não somos jovens mundanos. Então muitas coisas vão saindo, e é com a Bíblia, com a palavra que as coisas vão saindo. Vocês vão vendo que certas coisas que nós fazemos hoje, amanhã já não vai ter importância mais. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso beber, eu não preciso fumar, não preciso ir em festa para ser feliz. Eu sou feliz com a palavra de Deus. E isso vocês vão aprendendo isso. Sei que todos sabem isso, eu também sei. Eu falo isso quando os pastores falam, o pregador prega para ele mesmo. Somos indignos, né? Mas amamos essa palavra. Então, é um primeiro destaque que eu queria deixar para os irmãos. E nunca deixem esse caminho. Às vezes você pode desanimar,
Nunca se influencie com o mundo. Nunca se influencie com o mundo. Com colegas de escola. Nada, nada. Não se envolva. Ainda mais que vocês conhecem a verdade. É dar cabeçada lá no mundo. Vocês vão voltar com arcas. Se voltarem. Então, se provamos que somos filhos, nós vamos voltar. Mas aí voltamos com cicatrizes lá do mundo. Voltamos com marcas. Às vezes um que foi lá fora, voltou, ele não é o mesmo daquele que vem caminhando firme. Aquele que vem no caminho assim, ó, caindo de um lado de outro, ele tem mais dificuldade. Então vamos firmar na palavra. Eu falo isso com amor pelo companheirismo, falo isso com amor pelo jovem. Vamos firmar na palavra. Estamos em tempo de arrebatamento, isso é palavra séria. Isso não é para deixar vago. Às vezes a minha vontade era igual os pastores, eles se esguelam lá no púlpito, querem mostrar a palavra, e às vezes um só escuta aquilo. Então a minha vontade era enfiar isso no coração de cada um, porque nós sabemos a necessidade, o momento que estamos passando, e vocês pensam que a coisa é brincadeira, não. Então vão deixando certas coisas, fiquem reverentes, cuidem da palavra de Deus, não a deixem em terceiro, quarto plano, como nós deixamos às vezes. Cuidem de sua saúde espiritual e todo o demais será acrescentado. Todo o demais. Eu quero um bom emprego, eu quero entrar na faculdade, eu quero comprar um carro, eu quero uma namorada, e tudo isso na forma cristã. Você não consegue nada por si mesmo. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Vocês não conseguem nada por si mesmo, nada. Eu vou conseguir isso porque eu posso isso, eu sou mais bonito que o outro rapaz, eu sou mais bonita que aquela outra moça. Isso acaba tudo. Isso não é importante para nós. Isso acaba, e se nós dermos muito valor a isso, acaba de uma forma até trágica. Porque se nós estivermos dando muita atenção a isso e deixando a palavra. É assim que eu sei falar, e acho que a gente aprende as coisas, mostra por um lado meio duro assim. Mas é a palavra de Deus, espero não estar saindo de nada. Isso está servindo para mim. Isso aí é para mim, porque nós nos fazem muitos pontos. Nós falhamos em muitas coisas. E hoje nós estamos aqui nesse bom companheirismo. Chega a ser um perfeito companheirismo. Se aqui é bom e lá em cima. Nós não queremos ficar aqui. Nós queremos ter algo lá em cima eternamente. Pense nisso um pouco. Vida eterna. Pense em que você é, de onde você veio e para onde você vai. Pense nisso um pouco. O que é vida eterna? O que é viver 60 anos, chegar numa velhice e morrer? E o que será viver eternamente? Deixa isso, deixa a atmosfera. Nós não estamos aqui à toa. O pastor disse, Deus não construiu esse corpo de uma forma tão perfeita para morrer com 60 anos. Seria muita fraqueza de Deus fazer isso. Ele tem algo para nós e nós sabemos. O mundo não sabe. O mundo não reconhece esse poder que nós temos. Sansão tinha esse poder. Ele perdeu. Ele teve uma chance e Deus o redimiu daquilo. Que não chegamos a ser como Sansão tinha um propósito. Deus tinha um propósito naquilo, que era de acabar com aquele povo que oprimia Israel. Mas não deixe sua vida chegar nesse ponto, de ir lá com o mundo e seus olhos ficarem lá. Depois, se você vir um soldado arrebentado e às vezes ter dificuldade de chegar no final da jornada. A trilha é difícil, o caminho é estreito, poucos que chegarão. Nós falamos para todos, poucos que chegarão. Às vezes o apóstolo Paulo fala que ele pregou tanto e ficava com medo de ser reprovado com a pregação dele. Então isso serve para nós. Nós estamos aí na luta, na vida, estamos caminhando. Amem um ao outro, estejam firmes um com o outro. Nós não temos nenhum desconhecido aqui. Cada um tem liberdade de chegar e cumprimentar o irmão. Deus te abençoe, como que está, de onde que o irmão é. Não tem intriga aqui, não tem nada de ruim no nosso meio aqui. Por isso que nós cremos que Deus vai ficar conosco em qualquer lugar que nós sejamos. E nós aprendemos também que temos que ter Deus, se nós precisarmos de Deus, esperamos que sejamos um lugar que Ele possa nos atender. Então vocês vão pensando nisso também. Onde é que nós estamos andando na vida aí? Será que estamos em bares aí? Será que estamos envolvidos com televisão, com coisas errôneas? Será que se nós precisarmos de Deus ali na hora, nós estamos em condições de orar e pedir que Ele nos atenda ali? Então são coisas para ir pensando. A mensagem do profeta faz nós pensar e nos deixa em aperto. Deus abençoe os irmãos por enquanto. Os irmãos podem cantar.
existe um povo sobre a face da terra, vivendo aqui, mas em guerra contra as hostes do pecado. Essa é a noiva que está aguardando o dia, quando com muita alegria subirá com seu amado. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Existem muitos que já estão confundidos, vivendo preocupados com o que há de acontecer. Mas se eu viver a mensagem do presente, tudo que está lá na frente, com certeza eu hei de ver. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Pouco me importa saber os grandes mistérios, o importante é ser sincero diante do meu Senhor. Ter Jesus Cristo morando em minha vida, caminhar de fronte erguida com passos de vencedor. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rapto está nas mensagens. O mensageiro já nos tem aconselhado, dizendo somente creia e não interprete nada. Esta é a noiva que espera o arrebatamento, ela tem discernimento e jamais será enganada. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Amém. Irmão Isaías Andrade tinha um hino, pode vir cantar também. Nós vamos dar o hino. Minha alma espera somente em Jesus, pois deu sua vida por mim numa cruz. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo na jornada, eu vou para o céu. Eu sigo cantando, pois
Jesus. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo na jornada, eu vou para o céu. Eu sigo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Justo é Senhor nos teus santos caminhos. Percebem todas as tuas obras. Justo é Senhor nos teus santos caminhos. Percebem todas as tuas obras. Esperto estás, todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, Senhor, todos que te invocam, de todos que te invocam em Coisa preparada. Nós não estamos com pressa, não é verdade? Nós não estamos com pressa. E nós temos até amanhã para tomar a palavra de Deus. Nós já fizemos muitas coisas e temos a noite toda. Amém. Deus abençoe vocês todos. Amém. É um grande privilégio estar aqui. Em tudo isso que nós vemos, que nós ouvimos, em ver todos vocês nessa reunião, escutar a minha voz aqui, nada agradável. Mas tudo bem. Vamos com paciência que a gente chega lá, né? Para mim é um grande privilégio mais uma vez estar aqui. Posso dizer isso em estar aqui nesta chácara. Eu creio que melhor que isso, acho que é só no céu mesmo, né? Nós devemos guardar isso nos momentos que nós vamos viver daqui para frente, que vai ser algo que vai ficar gravado na nossa vida e que nunca mais, eu acredito, que esqueceremos. Momentos como esse, pelo menos na minha vida, fica gravado, fica marcado. E todos os momentos que eu estou um pouco com dificuldade e com problemas, eu lembro desses momentos. Isso é uma injeção de ânimo, é um pouco mais para acrescentar a nossa fé, a nossa força, o nosso ânimo, a nossa injeção, nossa disposição para seguir este caminho. Eu sei que muitos estão cansados, né?
Despertar, né? Eu vou falar um pouco só, porque vamos, acho que, cantar mais. Porque cantar, falar, cantar e falar, né? Só cantar o povo vai dormir, só falar, né? Só falar muito. Eu vejo que a moçada é muito disposta, né? Ora demais, ficou a noite inteira orando. Ficou em jejum. Então isso causa um cansaço. É comum. Muito bem. Eu não sou assim de carregar mensagem comigo. Talvez é uma fraqueza minha, uma coisa. Eu gostaria de ser dedicado, guardar mensagem. Falar nisso, eu acho que eu devo ter umas 3 mensagens só. Só uso do meu pai. São coisas que eu fico pensando e fico vendo, por que será que é assim, né? Eu vejo tantos moços, moças, já tem todo o seu pacote, já tem todo o seu armazenamento de mensagem guardada, né? E só estão desleixados dessa forma. Mas tudo tem um porquê na nossa vida, né? Não sabemos explicar. Pode ser que eu seja então relaxado, né? E então eu estou aqui com a Bíblia. Eu vou conversar, vamos falar. O gostoso é conversar, né? É expor alguma coisa que eu tenho em mente. Eu estava aqui, junto aqui, ele pediu para mim ficar ali. Eu não sabia o que eu vou falar. O duro é chegar aqui sem saber o que vai falar, né? E principalmente quem tem um pouco mais de dificuldade. Mas surgiu um pensamento, algo que de uma vez, assim, se alguma vez surgisse uma oportunidade de falar alguma coisa, eu vou falar sobre aquele assunto. E agora eu estava orando, surgiu fala sobre aquele assunto. Então eu vou falar. Vamos ver. Eu gostaria que vocês lessem. Nós não lemos a Bíblia de consagração. Vamos ler só para... como estamos no culto, vamos ficar em pé e vamos ler a porção da palavra em Eclesiastes capítulo 3. Não vamos ler todo o versículo no capítulo, mas vamos discorrendo aqui. Eu não teve tempo nem para me ler o que eu vou falar, mas se for somente para mim lermos aqui, eu sentar, eu creio que a palavra de Deus é o suficiente para falar nos vossos corações. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Eu creio que tudo isso aqui tem que ser inspirado por Deus. Eu não posso fabricar uma coisa para vocês, porque fica uma coisa que não vai surgir efeito nas suas vidas. Tem que ser por Deus mesmo. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Podeis vos sentar. Então, aqui na palavra de Deus, falou um pouco que há tempo para todas as coisas. É muito bonita essa passagem. Eu li e serve de uma lição de vida para nós. Para nós que somos jovens,
maioria, grande parte, e temos ainda a maior parte da nossa vida para viver pela frente. Falando de tempo, nós pensamos que vamos viver muito tempo aqui na Terra ainda, mas nós devemos também de saber viver os tempos. Independente que talvez para uns o arrebatamento pode ser que seja dentro de 5 minutos, ou talvez que seja daqui a 1 ano, ou outra vez que seja o amanhã. Para alguns. Porque você pode parar de respirar em poucos segundos e você tem que estar preparado para isso. Amém? Não estou colocando medo de ninguém, não. Mas a nossa vida, nós temos que estar preparados com Deus. Temos que estar certo com Ele, porque não sabemos a hora que Ele virá. Mas enquanto estamos aqui na Terra, nós temos que conhecer os tempos das coisas. A maior coisa disso tudo que nós temos que ter é paciência com o tempo. Eu creio que é uma coisa difícil de se lidar com a paciência, não é? É de deixar as coisas acontecerem. Porque às vezes nós queremos a nossa vida aqui só isso aqui. Vamos escolher só as coisas boas. Há tempo para todo. Nós queremos só tempo de nascer, não queremos tempo de morrer. Ah, não, isso é muito ruim, não quero isso não. Nós queremos só tempo de plantar, tempo de arrancar também é bom. Não queremos tempo de matar. Não, isso é muito mal. Nós não queremos tempo de chorar. Ah, quero só tempo de rir, tempo de brincar e rir. E, nossa, isso é muito bom. Não queremos esses tempos. Mas Salomão é um mestre, ou que teve uma sabedoria muito grande, e ele explicou tudo isso. Ele disse que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Tempo para todos. E nós temos que saber conviver com os tempos. Temos que saber aceitar a hora da despedida. Temos que saber aceitar a hora da chegada, a hora de ficar junto. Então, a pessoa que tem todas estas coisas, essa solidez, um tempero para saber viver todos esses tempos da sua vida, eu creio que é uma pessoa feliz, que ela se sai bem, que ela sente o gosto de viver todos esses momentos especiais de sua vida, porque é gostoso viver quando estamos reunidos, é maravilhoso. Eu acho que é igual eu estava dizendo, podemos dizer que não tem outra coisa melhor, é estar aqui na presença de Deus. Queremos que Deus está aqui conosco, está nos inspirando, está dando a vocês uma disposição para ficar ouvindo, para assimilar aquilo que está sendo falado, cantado. Isso tudo penetra nos seus corações e isso surge um efeito. Talvez vocês não estão percebendo, mas isso está fazendo um efeito nas suas vidas. Então, mas na hora que nós estamos ali naquela dificuldade, estamos sozinhos, estamos no mundo ali, talvez no trabalho, na escola, e que só depende de nós, das nossas próprias forças, eu e Deus. E se não tem Deus? Aí complica mais ainda, né? É eu e mais eu. Aí o diabo faz e desfaz com nós. Ele se anda conosco. Mas se temos Deus, aí nós estamos bem acompanhados. Aí é onde nós temos que ter essa segurança. É de saber ter a confiança que estamos sendo acompanhados por Deus nas horas difíceis, na fornalha ardente. Porque Sadraque, Misaque e Abednego, quando eles foram para a fornalha, eles não foram avisados que um quarto homem ia andar com eles lá. Eles não foram, eles foram lá dando a vida para aquela causa. Eles, se Deus não nos livrar, nós morreremos, nós vamos para a fornalha. E eles não foram avisados que eles não iam queimar. Portanto, eles foram e prestaram honra a Deus. E nisso Deus os salvou. É conosco, nós temos também que ter a mesma fé. Se Deus fez um propósito, Deus te chamou para uma coisa, Deus te chamou para fazer um trabalho, ir estudar, que é uma obrigação de todos, até um nível que você tem que estudar, você precisa. É uma necessidade, principalmente para os rapazes,
que tem que enfrentar o campo de trabalho, que é bem concorrido, cada dia está mais. Mas isso não é motivo também. Eu falo de estudar, mas não vamos também levar para o lado radical a coisa. Porque estudar e esquecer de tudo. Todas as coisas tem que saber dosar, principalmente colocar em primeiro lugar no reino de Deus. Então é isso aí. Eu gostaria de frisar bem a fé, que nós temos que ter confiança em Deus nas horas que estamos passando os momentos difíceis, nas horas que estamos sozinhos. E como nós vamos ter essas coisas? Como nós vamos conseguir ter essa segurança? Como nós vamos conseguir ser forte na hora da fraqueza? Como vamos fazer assim? A palavra de Deus tem a resposta para nós. A coisa mais importante que nós temos que ter é o Espírito Santo. É uma necessidade de um cristão. Se estamos para seguir esta carreira de cristão, nós temos que procurar o Espírito Santo. Falo como jovem e para jovens, temos que ter essas coisas. Há um arrebatamento, e só vai no arrebatamento quem tem o Espírito Santo. E eu creio que todos vocês têm o Espírito Santo. Não duvide disso. O diabo quer que você duvide que você não tem o Espírito Santo, mas você tem. Você tem. Tenha fé. Eu tenho. Eu vou lutar. Eu vou para frente. Eu sei que eu caí agora. Eu sei que eu fracassei. Eu sei. Então, mas não fique prostrado. Você tem que pegar, levantar, ergue a sua cabeça e não caia mais onde você caiu. Você sabe onde está a pedra, não vai tropeçar ali novamente. Então, é preciso essas coisas. Eu creio que é uma coisa, mas se temos o Espírito Santo, então vamos ficar sossegados. Então vamos, tá tudo, então está resolvido. Vamos para o céu. Amém. Nós vamos para o céu. Mas há alguma coisa para ser feito ainda. Você não está no céu, você está no campo de batalha. Você está no mundo. E você daqui a pouco, ou amanhã, você vai para a sua casa. Você vai para outros lugares. E você precisa ter esta fé no seu coração. Você precisa ter uma força, algo que está segurando você. Bom seria se vivêssemos aqui. Se morássemos aqui todos juntos, todo dia nos reunimos. Seria um grupo de jovens que teria um grande poder na nossa vida. Talvez nós teríamos assim, um grande assim, poder de falar, de curar, e grande amor se manifestaria em nossa vida, devido ao companheirismo que faz surgir tudo isso. Vocês notam que quando nós estamos juntos, há um amor, há uma coisa assim de estarmos unidos, um querer fazer o bem para o outro. E isso o que é? É a união. Então quanto mais nós unirmos, quanto mais estamos juntos, isso vai crescendo, tal ponto que não nos queremos separar mais. Ficamos assim. Então isso eu creio que é o desejo de arrebatamento. Haverá um dia que não vai haver mais separação. Eu começo a pensar, eu começo a olhar isso aqui, todo esse campo, olhando assim essa chácara tão bonita, eu fico imaginando, eu creio que isso é um pedaço do céu. Eu vejo que nós estamos começando a ter uma preliminar, como vai ser o céu. E você começa a imaginar um outro, e ver, e ir lá, que não vai ter mais tempo. Aí você pode tirar esse tempo aqui da sua vida. Aí você pode tirar isso aqui, tempo de chorar, tempo de despedir. Não vai existir mais essas coisas lá. Aí sim nós vamos, só tempo de rir, tempo de cantar, tempo de alegrar uns com os outros, tempo de falar coisas boas. Isso me deixa, como se posso dizer, religioso. É de pensar lá no céu. Nós temos que às vezes nos sentar, às vezes parar um com o outro e pensar como será lá. Pensar como vai ser o céu. Isso é uma coisa que nós vamos viver futuramente. Esse é o nosso futuro. É o céu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de falar com vocês. Em vocês terem essa paciência conosco. Porque nós não temos a facilidade. Nós não somos pastores. Nós somos jovens que às vezes fazemos a vergonha de ficar aqui, quietinho aqui. E baixa, calma aí agora. Nós vamos falar um pouco.
Agora, muitas vezes, alguns não dão conta de vencer a vergonha. Isso é natural. Não condene ninguém por isso. Porque são coisas que um tem e o outro não tem. E nós devemos amar os que não têm. Devemos amar os que são fracos. Porque isso se vê a perfeição. Quando você ama uma pessoa que é cheia de dons, cheia de talentos, isso é natural. Mas como... E para você amar aquele que é fraco? Aquele que está sempre caindo? É tão difícil amar essas pessoas, você não acha? Ele está lá caluniando, ele está sempre às vezes pisando no seu pé. Amar é difícil, mas procura amá-lo. Procura dosar um pouco esse amor para todos. Ter paciência um com o outro, isso é muito bom. Amém? Deus abençoe vocês e que possamos ter outras oportunidades assim. Eu creio que isso é raríssimo aqui no mundo. Nós temos assim essas oportunidades. Mas tá bom, Deus é nosso Deus de grandeza, de variedade, e que nos dá os tempos certos para nossas vidas enquanto estamos vivendo aqui. Porque enquanto estamos vivendo aqui, nós temos que tolerar o tempo, temos que ter os tempos. Então tenha paciência, Deus vai te dar força para você saber passar por todos eles. Amém? Deus abençoe vocês então. Deus abençoe, irmão. Vocês estão vendo como a coisa vai mudando e fica bom? Isso não é qualquer lugar que nós temos isso não. As coisas vão ficando assim que dá vontade de escutar o irmão por muito tempo. Estão pensando no céu, como o irmão disse? Nós vamos nos transportando. É pôr a razão de nossa fé em prática, né? Nós não vivemos aqui para construir casa, nem ter empresa, nem nada. Nós estamos aqui para ir para o céu. É a única razão de estarmos na terra. É a única razão. Então, vocês vão pensando nisso. As coisas são assim e são assim. Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir mais hinos. Vamos ouvir mais uns dois hinos. Eu nem sei, tem a irmã... Quem que saiu? A irmã... Aquelas duas irmãs do cabelo comprido, me esqueço. A irmã Giovana e a irmã Elisa. Aqui nós estamos à vontade de estar aqui na frente. Aqui. Eu não estou nem vendo as pessoas aqui. É igual ele falou. Põe a vergonha aqui no cantinho e vamos trabalhando, né? Os irmãos vão cantar. E depois, o irmão Samuel me disse que tem um hino. Então já fica pronto com quem o irmão vai cantar. Então nós vamos ter 2 hinos e vamos assim. E a coisa vai ficando boa. Vocês vão lembrar disso para muito tempo. Vão vencer muito Golias com isso aí. Mostrando a verdade e a
abençoe os irmãos. Os irmãos já posicionam aqui. Vou ler só mais um parágrafo. O profeta disse aqui no parágrafo 94: uma igreja enganada pelo mundo. O outro dia, estando de pé ali em cima no moinho do Grim, minha caverna, bem longe no sertão, estando orando todo dia, e por volta das 3 horas o sol estava se pondo, e eu estava ali em cima de pé olhando adiante. Saí da caverna sobre uma grande rocha, e eu estava ali de pé, olhando diretamente para o oriente, louvando o Senhor. E eu podia ver o sol descendo detrás das árvores no topo da montanha, enquanto eu olhava através do desfiladeiro dentro de outros, e um monte de folhagem em cima, somente tão calmo o quanto podia estar. E eu disse: Senhor, um dia tu escondeste Moisés na fenda da rocha, e tu passaste perto dele, porque ele estava cansado. Porém tu passaste perto, e ele disse que parecia as costas de um homem. Eu disse: esconda-me na fenda, Senhor. Esconda-me na fenda, Senhor. Por volta daquele momento, do meu lado, ali veio um pequeno vento se movendo através dos arbustos. Se moveu exatamente adiante, vindo exatamente do meu lado, um pequeno vento se movendo. Foi através do bosque. Eu permaneci ali. Algum dia Deus somente sabe exatamente aonde ou quando toda a roda da vida mortal parará. Então eu irei habitar no monte de Sião. Algum dia, além do alcance da visão mortal, algum dia Deus somente sabe exatamente aonde ou quando todas as rodas da vida mortal pararão. Então nós iremos habitar no monte de Sião. Glória a Deus. O profeta estava num bom momento ali, sozinho no moinho do Grim, orando todo dia e pensando nas coisas de Deus, pensando em Moisés. E as coisas são assim. Que posição que um cristão deve chegar para alcançar Deus em seu coração, né? Nós só alcançamos Deus assim. É às vezes tempo de estar calado, é o tempo que às vezes Deus fala conosco. Estar calado para o mundo. Os irmãos vão cantar. Pensou meu Jesus sobre o peso da cruz, quase não resisti. Mas em frente marchou, para trás não olhou, sua missão cumpriu. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, de açoites e rios, coroa de espinhos, ó cruz de horror. Houve trevas no mundo na hora em que meu Jesus expirou. Desde a hora sexta até a hora nona, o sol não brilhou. Dura foi sua cruz, e vergonha e dor, de açoites e risos, coroa de espinhos, ó cruz de horror. Depois da sua morte, seu corpo inerte da cruz foi tirado, e envolto em lençóis em um túmulo novo foi depositado. Mas foi tudo em vão, nada o segurou, pois passados 3 dias em corpo glorioso ele ressuscitou.
Jesus breve virá para arrebatar o seu povo fiel. Preparados fiquemos para ir ao encontro de Cristo no céu. Nada pode impedir o seu povo subir, pois o sangue de Cristo garante a entrada naquele país. Deus abençoe os irmãos. De olhos fechados. Inclinando nossas cabeças agora, e quando o irmão pediu, eu senti assim em meu coração. E todos os jovens que estão aqui, as jovens, vieram aqui para, em primeiro lugar, buscar uma bênção e divertirem na presença do Senhor Jesus Cristo. E quem tem agora na tua mente, que tem, sim, lembra de um jovem ou umas jovens que estão fora do caminho, que vocês possam interceder agora, neste momento, que Deus possa trazer de volta, porque ficar lá no mundo é muito difícil, e tem muitos jovens, muitas jovens que estão no mundo, mas Deus tem poder para trazer. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento tão glorioso que estamos reunidos aqui, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus de toda segurança, de toda paz, de toda benignidade. Ó grande Deus, que o Senhor possa nesta hora falar nos corações daqueles que estão perdidos, Senhor, mas os teus olhos estão vendo, está contemplando, Senhor, alguém necessitado, Senhor, neste momento, nesta hora, seja qualquer lugar do mundo que estiver, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, fortalece a fé de cada um, Senhor, restaura, Senhor, a fé genuína, Senhor, faz com que o inimigo solte estas almas que estão cansadas, sofrendo, pois o inimigo é um ser vencido. Eu creio no teu poder, creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, manifesta o teu poder, une o teu povo e socorre-nos nas nossas angústias, nas nossas necessidades, nas horas da nossa aflição. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, irmão. Esquecimento
Deus abençoe, irmão. Muito bom mesmo. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Todo mundo. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Deus abençoe os irmãos. Boa noite para todos. Eu creio que o irmão Marcelo está um pouquinho fraco. Eu estava ali do lado dele, estava tirando um pouquinho de virtude dele ali. Então, para mim, dá uma animada. Mas eu não vou ter que deixar só a vergonha aqui, não. Vou ter que deixar o nervosismo. E pelo meu tamanho, ela também é um pouquinho grande. Eu quero falar assim, eu estava pensando ali, só para descontrair um pouco, falando de amigo, de amizade, de companheirismo. Tem uma história que diz, né, que certo soldado na guerra, lá no campo de batalha, ele chegou para o sargento, o comandante dele, e falou que ele tinha que buscar um amigo. O amigo dele tinha ficado para trás. Aí o sargento falou: não, para quê? Já deve ter morrido. Não vai não. Ele falou: não, mas eu tenho que ir. Ele era um soldado, um companheiro, né? Um amigo. Aí ele foi lá, mesmo assim ele foi, né? Mesmo desobedecendo a ordem, ele foi lá. Quando ele voltou com o corpo do amigo, né? Carregando o corpo do amigo. Antes disso, o comandante tinha falado para ele: falou, não, ele já está morto, já não precisa, para que você vai lá? Aí ele voltou carregando o corpo do amigo dele, né? Aí o sargento falou: eu não te disse que ele estava morto? Para que você foi lá? Você se arriscou, ele tinha até levado um tiro, machucado, né? Mas ele falou: não, isso daqui teve um certo valor, porque quando eu cheguei lá, ele estava vivo ainda, ferido. Ele disse assim: eu sabia que você viria, né? O amigo dele então estava vivo, falou: eu sabia que você viria. Então isso daí já é para vocês refletindo sobre amizade, sobre o que é companheirismo, né? Jesus disse que não andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo.
Eu creio que nós todos aqui estamos aqui é porque nós estamos em comum acordo. Dando assim um pouco de continuidade ao que o irmão Marcelo estava falando, eu vou ler um versículo aqui, mas para passar um pouquinho para vocês, eu queria perguntar se alguém sabe qual que é o tempo de lembrar, que a Bíblia fala, qual que é o tempo de lembrar do Senhor. Como ele disse, né, há tempo para todas as coisas. Então há um tempo, a Bíblia fala, há um tempo para se lembrar do Senhor. Eu queria um que ficasse mais nervoso. Eu falei o dia da mocidade. Tempo da mocidade, isso mesmo. Vou ler aqui, Cantares 12. Os irmãos não se reparam que eu sou um pouco nervoso, mas nós vamos se acostumando. Pelo menos, eu não sou pregador nem nada, mas pelo menos uma coisa de um pouquinho de experiência de pastor eu tenho, que é ficar nervoso esperando ali. Falar eu não sei falar não. Mas aqui está escrito, Eclesiastes 12. Esse púlpito aqui está um pouquinho baixo, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Então, como o irmão disse, né, há tempo para tudo. E há tempo de lembrar. E esse é um tempo que a gente está aproveitando bem. Creio que a gente pode estar aproveitando mais ainda, né? Porque tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Apesar das nossas dificuldades e tudo. Mas o tempo, né, como o Oswaldo disse, o tempo da mocidade é um tempo de lembrar. Que a gente vai guardando mantimentos, né? Chega uma época que a gente vai viver das coisas, né, das lutas, né? E quando chegar o tempo difícil, aquelas lembranças, né, como o Marcelo disse, a gente vai estar recordando e vai estar tirando forças daquilo. Como tem dito aqui, a gente não vive para sempre nessa terra, né? Há um tempo em que os nossos ossos vão se envelhecer, a gente vai se curvar, a gente vai precisar de uma bengala, alguma coisa assim. Isso na terra, isso falando da coisa natural. Mas cremos que Deus vai nos ajudando a vencer e passar esse tempo. Eu queria também ler, pensando um pouco em companheirismo, eu vou ser breve, não vou falar muito não. Em Gênesis capítulo 3, deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 3, aqui, versículo 8. Deixa eu... Isso. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. A gente sabe que, como temos aprendido que pelo irmão Brana, né, que Deus, quando chegava no tempo da tarde, ele saía procurar companheirismo com o homem, né? Porque ali tudo era perfeito, né? O irmão Marcelo também falando, lembrando daqui, né? Que aqui, como se fosse um pedacinho, né? Bem pequeno, mas né? É um tipo mesmo, né? Então a gente voltando lá atrás, a gente vê que Deus tinha aquele companheirismo no homem. Ele fez o homem justamente para isso, né? Deus, a amizade, o companheirismo, isso é um dom de Deus. E nós sabemos disso, né? Então Deus, ele também precisa de companheirismo. E nós também temos essa necessidade. Então, quando tudo era perfeito naquela época, né? A gente pode estar pensando, fazendo um quadro disso. Deus passeava ali, procurava, né? E Adão e Eva estavam em companheirismo, estavam na palavra, né? E tinha esse companheirismo verdadeiro. Enquanto eles estavam na palavra, Deus passeava com eles. E a gente tem aprendido lá no campo que sempre há uma diferença quando chega assim, entardecer, assim, quando o sol já está os últimos raios, assim, há uma certa diferença. A gente sente algo assim, é só uma coisa faltando, assim, a gente vê que a atmosfera muda, às vezes você fica meio assim, meio triste, assim, dá aquela certa melancolia, alguma coisa assim. Então isso é tipo um sentimento que tinha, né? Nós aprendemos isso. O pastor Dilmar certa vez disse isso. Mas lembrando disso, companheirismo, né? E nessa tarde, lembrando, né? É um tempo de lembrar, como nós todos aqui estamos esse tempo da mocidade, nós estamos lembrando do Senhor e estamos tendo este companheirismo. Isso é muito bom. E também, um pouco finalizando, né? Enquanto nós estamos neste companheirismo, Deus, ele está conosco, né?
se a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente começa a sair. A gente tem aprendido também que às vezes o Espírito Santo ele sai, ele para ali na comunheira ali, fica olhando, né? Às vezes esperando. O anjo da guarda também, nós temos aprendido isso, que ele está ao nosso redor. Quando a gente se afasta um pouquinho, ele fica mais longe, e Satanás está ao nosso derredor. Está aqui, ele está bramando como um leão ao nosso derredor. Então se o anjo sai da nossa presença, nós vamos em algum lugar em que Deus não pode entrar ali, o anjo não pode entrar ali, ele fica do lado de fora e a gente entra lá dentro. E às vezes a gente vai mais perto do leão, né? E o leão, para quem não sabe, né, assim, na verdade, de vez em quando eu vou lá no parque, tem um leão, é um animal muito grande, muito forte mesmo. Se você aproximar dele, se não tiver proteção, ele estraga mesmo, como diz a Bíblia, né? E Satanás está ao nosso derredor, mas o anjo está ao nosso redor. Enquanto nós estivermos nesta palavra, neste companheirismo, nós estaremos protegidos pelo anjo. Lembrando aqui também, como nós temos estudado também, mensagem de uma igreja enganada pelo mundo, Mombrana fala aqui que Deus tem um negócio. E esse negócio é o seguinte, Mombrana diz aqui no parágrafo 6: pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Então, enquanto estivermos lutando, né, mesmo com nossas fraquezas, estivermos neste companheirismo, debaixo do sangue, nós estamos protegidos e Deus vai nos guardando. Creio que é isso que eu tinha para dizer. Também lembrando que é muito bom, apesar de a gente às vezes não conhecer todo mundo, né? Mas eu creio que aqui nós não temos nada contra ninguém, mesmo que às vezes a gente não converse e tudo. Mas eu creio que é muito bom estar aqui. Se Deus der outra oportunidade, a gente pode estar tendo de novo. Se não, o companheirismo de cima lá vai ser melhor. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe o irmão Márcio. Ele não parece não, mas ele é meu irmão, né? Em casa acho que 5, 6 formas diferentes. Uma mais redonda, uma mais fina, uma mais quadrada. E tem um irmãozinho que brincou uma vez, né? Quando eu era mais magro um pouco, ele é pequeno ainda, ele falou assim: quando eu crescer, eu quero ser forte igual o Ienes e ter a cara do Márcio. Aí ele judiou comigo, falou que eu sou feio, né? E ele é a minha cara, a orelha do mesmo tamanho, a minha cara. Não vai ter essa chance não. Mas foi muito bom que o irmão Márcio disse, comentando sobre isso, o anjo, né? A palavra diz que, Salmo 34, diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Depois 1 Pedro fala, foi o que o irmão citou, que Satanás anda ao derredor. Isaías 59, se eu achar esse versículo aqui, fácil, isso é coisa para nós estarmos pensando, tá vendo? Cada destaque tem uma linha peculiar e tudo se combina. Isaías 59, para vocês verem que um homem, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, na posição que ele deve estar, ele está protegido. Você não precisa temer as coisas ruins. Se elas acontecerem, é permissão de Deus. Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então nós estamos protegidos. O que é arvorar uma bandeira? Às vezes o inimigo vem para nos rodear e derrubar, Deus faz assim, ó, espanta o inimigo. Então são coisas para nós estarmos pensando. A Bíblia é isso. Nós não lemos a Bíblia como lemos no jornal. Cada versículo da Bíblia é uma mensagem. Então quando você lê Paulo falando, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, você vê que ele está cansado ali. Ele está passando o ministério dele para Timóteo, falando o que aconteceu, muitos me abandonaram, traga aquela minha capa. O profeta disse na mensagem, a sua vida é digna do Evangelho. Eu tinha marcado ontem que Paulo terminou a vida com uma capa. Um homem, o profeta disse na mensagem, sua vida é digna do Evangelho, que ele era para ter milhões. E ele ainda mandou buscar a capa dele.
Para você que é homem de Deus, filho de Deus, nós não temos nada aqui. Nada disso aqui é permanente. Então nós devemos olhar essas coisas. E logo ele perdeu o pescoço dele. Os pastores têm pregado, foi pregado em Goiânia. Alguns ainda pagarão testemunho com sangue aqui. Apocalipse diz isso. Então nós devemos estar preparados. Arrebatamento. E a coisa não vai continuar do jeito que está e nós vamos subir, não. O profeta diz que a noiva passará por uma pressão. Eu creio que essa pressão vai ser um filtro. Ela vai filtrar quem não estiver preparado. Quando chegar um tempo que fecharem as nossas igrejas, nós não pudermos congregar mais, ouvir os irmãos cantando, lendo a palavra na igreja, tivermos que ficar escondidos em casa. Você vê o seu pastor preso lá na cadeia, você vê um irmão pagando alguma coisa, e aí? Então vocês vão pensando, nós estamos em hora de pensar nessas coisas, e isso é mensagem do profeta. A mensagem do profeta não nos leva a falar, o Senhor Jesus é bom, estou feliz, vou ter muitas coisas aqui. A mensagem dos profetas leva nós a um nível de arrebatamento. Tanto criança, a irmã disse hoje cedo, criança também tem que ter o Espírito Santo. Jovem também tem que ter o Espírito Santo. Não deixe você casar, completar as coisas, ficar velho para amanhã eu busco isso. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu não vou fazer mais. Não faça isso. Então a palavra de Deus está aqui como um juízo para nós. Se somos servos de Deus, então tudo que os irmãos têm citado é aprendizado para nós. Que nunca entristeçamos o nosso anjo que está ao nosso redor. Que ele nunca suba e fique ali, olhando nós passarmos dificuldades por falha nossa mesmo. Então vamos assim, está muito bom. O Ciro já posiciona aqui para cantar o hino do irmão. E está muito bom essas palavras. O irmão Isaac já fica mais perto aqui. E depois de 1 ou 2 hinos o irmão vai falar alguma coisa também. E nós estamos tomando a palavra de Deus para aprendizado nosso. Isso já é um ponto para vocês aprenderem. Você não vai num culto de jovens como aquele de ontem. Você não precisa, rapaz, você não precisa ficar nervoso ali. Se me chamar eu vou tremer. É uma coisa natural, porque estar num púlpito ali não é fácil não. Não é fácil estar naquela posição, estar ao lado de um ministério. Mas o trabalho é nosso. Nós devemos enriquecer o trabalho, é com isso, é com participações. O trabalho é de vocês. Então se eu chamar alguém, um irmão, para vir aqui, vocês não precisam se desesperar. A coisa fica comum se estamos bem ancorados na palavra. Nós não precisamos ter vergonha. Aqui não, nós não devemos ter vergonha da palavra de Deus. Fazer as coisas erradas sim. E às vezes nós não temos vergonha das coisas erradas. Às vezes nós perdemos o senso das coisas. E às vezes ficamos nervosos quando vamos tomar uma mensagem. É tão fácil você pegar uma mensagem, ler um parágrafo e às vezes destrinchar aquilo. Não precisa nem destrinchar aquilo não. Só que o profeta disse foi falado em Goiânia. Ficamos só com o que o profeta disse, seremos muito abençoados. E vocês vão meditando nessas coisas. Tem coisa muito boa que foi falada aqui. Tem sido falado. E que o irmão falou, que possamos ter mais disso. Se não tivermos aqui, vamos ser assim. Então lutem para isso, né? O soldado foi lá buscar um amigo dele. Firma isso com vocês. O Jesus Cristo ensinou que nós devemos chegar num tal ponto de amor que nós amemos até os nossos inimigos. Já pensou? O que é uma pessoa te maltratar, falar mal contra você, querer a sua morte, você fala assim, eu tenho amor por ele? Isso é muito grande. Às vezes nós temos intriga com os nossos, que dizemos ser nossos irmãos. E Deus disse na Bíblia que se nós não amamos os nossos irmãos que nós vemos, será que nós amamos a Deus? Então isso são tudo tipos, olha, eles vão e voltam e nos apertam no meio. Então nós devemos chegar num nível de amor que nós amemos até os nossos inimigos. Orar por eles, perdoar eles e até dar um copo de água para eles. Nós vamos ter que chegar nesse nível. Não adianta, vocês não vão pensar que nós vamos subir para o rapto, subir para o céu sem ser essa estrutura de cristão, não. Isso vai chegar para a noiva. Nós vamos chegar num nível que isso tem que chegar para a noiva. Do jeito que nós estamos, nós não vamos subir. Então nós estamos fazendo de tudo para melhorar nas coisas de Deus. E isso sempre é um começo das coisas.
aqui, isso é transportado para a igreja, isso é transportado para a vida normal, para a vida no trabalho, e Deus vai caminhando conosco, deixando sempre Salmo 34 com a gente, o anjo dele ao nosso redor. Vamos ouvir, irmão. Dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha vem meu Cristo Rei Senhor? Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus morreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha vem meu Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus morreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu em uma cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha vem meu Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus morreu assim. Aleluia. Deus abençoe o irmão Silvio. Muito bonito o hino, né? Vamos ouvir o irmão Isaac. Logo o irmão Flávio já posiciona ali para cantar um hino também. Pode vir, irmão. Boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar os nossos cantores. Ele tem nos dado grandes talentos. E eu estava pensando a respeito do que os irmãos estavam dizendo, a respeito de companheirismo. Creio que os jovens de Uberlândia, não somente de Uberlândia, mas de todos os lugares que vieram aqui, estão felizes por estarmos todos juntos. Não é fácil reunir todos assim, e Satanás está com água na boca vendo isso aqui. Ele tem lá fora, mas sabe que ele viu esse irmão cantar aqui? É um talento de Deus. E o profeta disse: se você é um talento,
Ele não precisa, Satanás não está preocupado com aqueles lá de fora, já é dele aquilo lá. Ele disse que daria para Jesus, se Jesus prostrado o adorasse, mas Jesus não fez. Jesus escolheu você e você é um talento na mão de Deus. E Ele está atrás de você, porque você sendo um talento, Ele vai querer te usar lá fora. E Deus nos trouxe aqui para termos um companheirismo junto. O que faz isso aqui se tornar tão bom assim? Será que é porque conhecemos um ao outro há muito tempo e somos amigos? Lá fora eles fazem companheirismo e tudo começa bem, mas quando termina em morte, em desgraça. Mas aqui nós podemos sentir o amor de Deus. Se você vive uma vida digna do Evangelho, é porque você tem um pouquinho do Espírito Santo em você. Não temos ainda na totalidade, porque nós mesmos ainda sentimos medo de ter o Espírito Santo na totalidade. Quando você tiver, você vai se tornar estranho para o mundo todo, para o seu próprio irmão. Porque ter o Espírito Santo não é uma coisa fácil. E Deus gosta muito de ter companheirismo com o seu povo. E Ele não pode ter um companheirismo com você se você estiver no lugar errado, fazendo as coisas erradas, vestindo de forma errada. Uma vez o irmão Brana estava caçando e ele sentiu aquela presença boa se aproximar dele. Então ele ouviu a voz que disse assim: por que você não passeia comigo? Era Deus. E isso não deve ficar para nós somente na história. Foi com o irmão Brana. Nós somos Branas também. Então Deus quer passear com você, mas você tem que dar lugar para Ele. Se você estiver apenas com o mundo, com as coisas do mundo, não tem como. Deus não vai embora, você manda Ele embora. E se você quer prosperar na vida, existe um segredo, é humilhar, ser humilde. Jesus, sendo Deus, Ele se humilhou, se fez o menor, né? Nasceu numa manjedoura, foi crucificado como um malfeitor para que Ele pudesse ser o maior. E Ele sofreu muito aqui. E como o irmão Marcelo, você pode perceber o que o irmão Marcelo estava sentindo. Porque se você não consegue estar em comunhão com este companheirismo, tem alguma coisa errada com você. Porque isso aqui nos faz forte para voltar e lutar mais. E quando você está lá e as lutas estão grandes demais, você lembra nesses aqui. Nós de Uberlândia lembramos de vocês. Eles estão lá brigando também com Satanás a cada minuto. E nós também vamos brigar. Então nós vamos lutar daqui e eles de lá para um dia estarmos lá todos juntos. Isso nos faz forte. Como algum jovem da mensagem vai sobreviver, dando atenção para as coisas do mundo, evitando o companheirismo, como o irmão Endes, não precisa ser tímido. Então, este companheirismo tem amor aqui. É o que você pode sentir, é o amor de Deus. Eu quero apenas ler aqui alguns parágrafos. Parágrafo está marcado aqui. Na mensagem "Uma Igreja Enganada pelo Mundo", aqui o irmão Brana fala muito de Sansão. Sansão, ele estava bem, enquanto ele estava no companheirismo com o povo de Deus. O dia que ele se separou, então foi onde Satanás descobriu o poder dele. Satanás não sabe do seu poder até que você fale, até que você vá demonstrar para ele. Você fica flertando, fica na fronteira, então ele descobre o seu poder. Aí ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele não sabe de nada do que está em seu coração até que você fala. E foi assim com Sansão. Ele ficou brincando com Deus, brincando, até que ele passou a fronteira e ele não viu. E Satanás descobriu o seu poder. E como nós não teremos uma vida fácil, aqui está dizendo assim, o profeta diz assim: aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã, ele disse. Para concluir minha mensagem é esta: enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. O que o profeta quis dizer com isso aqui? Que enquanto ele estava bem, ele brincou. O ser humano, ele tem esse defeito, ele deixa as coisas para a última hora. E é da mesma forma hoje. E depois que ele estava amarrado, aí era então que ele estava orando.
pedindo a Deus somente uma vez mais, Senhor. Então era essa a esperança do profeta, que enquanto ele estava amarrado, o cabelo dele estava crescendo. E se nós tivermos uma vida boa neste mundo, vamos lembrar de Deus? É por isso que é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ele tem tudo aqui e ele acha que isso aqui vai durar muito. Então, por isso Deus nos dá as lutas, porque quando nós tivermos as lutas, as coisas estiverem difíceis para nós, é aí que nós vamos dobrar o joelho e pedir a Deus. É aí que nós vamos lembrar de Deus. Então nós não teremos uma vida boa como o profeta não teve, nenhum teve. As histórias mais difíceis que tem assim, de você ler é as da Bíblia, né? Os fins são trágicos. Mas como Deus permite isso? É porque nós não somos daqui, nós somos de lá. E aqui nós vamos sofrer. O maior inimigo que você tem é a sua carne. E você vai ter que brigar com ele até no último momento, até na hora de subir. Mas se você está na palavra de Deus, Deus vai te dar o Espírito Santo para você poder subir. Ele disse assim no parágrafo 79: desta forma, reavivamento em nosso dia. Como nós podemos ter isto quando o doador usual do reavivamento está preso pelo mundo? Deus não virá onde o mundo está. Você pode somente confiar nisso. Você se associa com o mundo. Então isto é tudo isto. Quando você deixa o mundo rastejar para dentro, você vai atuar como o mundo. Então você está terminado. Porém, quando você corta para fora todo o grilhão do mundo e vem a Deus, Deus lhe usará até que você vá flertar novamente. Olha o que o profeta diz. Você corta, então Deus vai te usar até que você vá flertar novamente. Mas meu Deus, isso deixa nossa alma angustiada, né? Mas Senhor, no coração nós queremos servir a Deus, sinceramente, porque Deus está aqui dentro. E você quer servir a Deus, mas a carne quer as coisas do mundo. E Deus livra você, e você vem e Deus usa você, mas depois sua carne vai te puxar de novo. E lá está você de novo. É por isso que você não deve acusar o irmão. Olha o irmão fazendo isso, olha o irmão fazendo aquilo. Você ainda é um ser humano. Aqui no parágrafo 40... um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Aqui o profeta estava dizendo que cada nação tem um estilo. Umas fazem uma coisa, outras fazem outras, e tudo errado. Então aqueles daquela nação pensam que aquilo está bem, o outro também acha que está bem. Mas aqui o profeta está falando que um homem que nasceu no Espírito Santo não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas, eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é um americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. E se você vive uma vida digna deste Evangelho e está sempre na presença de Deus como o profeta esteve, é maravilhoso você ver como o profeta falava com Deus, a tranquilidade que ele falava, como aquela velhinha que orava e aquele jovem falava, parece que ela conhecia a Deus há muito tempo. Era assim o profeta, as orações dele falam. Logo eu vou ler uma oração aqui e você vai ver. Ele falava com Deus como se Deus estivesse aqui. E Ele está, mas nós às vezes estamos pedindo. Se você tem uma vida digna do Evangelho, o que nós temos aprendido no encontro? Não peça, fale a palavra. Você vive uma vida digna do Evangelho, então não peça, fale. Aqui eu vou encerrar com esta oração aqui. O profeta disse: inclinemos nossas cabeças. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o autor da vida eterna, e o doador de toda dádiva boa e espiritual, toma estas palavras nesta noite e as coloca nos corações e rega-os, Senhor, que as pessoas possam orar sobre estas coisas
vendo que o mundo tem cortejado a igreja e finalmente tem encontrado o seu poder. Encontrou o seu lugar secreto, encontrou onde está seu segredo e tem tosquiado isto. Tem tomado as pessoas que uma vez gritavam vitória, uma vez tinham a vitória, e as tem tosqueado para permanecerem em casa, quarta-feira à noite, para assistirem um programa de televisão. Tem tirado o gozo de seus corações. Eles têm dado mais amor pelo mundo do que eles têm por Deus. Eles têm dado mais do que o mundo, pelo mundano, mas desejo pelo divertimento mundano do que pela pregação do Evangelho. Se não há uma grande banda e muita agitação e gritaria e agitação, então eles não desejam mais o Evangelho, que traz lágrimas de gozo para a alma, que traz a cura divina de volta, que restaura os dons apostólicos para a igreja, que os traz para o Cristo ressuscitado, o Messias deste dia. Porém, enquanto Israel estava amarrado pelos seus reis, porque eles não podiam seguir o rei verdadeiro, e o verdadeiro rei, quando ele veio, eles não o reconheceram. Desta forma é hoje, ó Senhor. O Rei da Glória tem aparecido na forma do Espírito Santo, e Senhor, eles não conhecem isto, eles não reconhecem isto. Eles estão organizados tão firmemente que eles não entendem isto, porque isto não está em sua organização, Senhor. Isto é uma obra do diabo que tem feito isto às pessoas. Possa a sanção de Deus, possa o verdadeiro em coração aqueles que estão desejando e clamando e suplicando e se firmando, que eles possam permanecer com isto, Senhor, até que o corte de cabelo cresça de novo, até que venha novamente um gozo em Sião, e venha um grupo que possa reconhecer e entender, que possa ver o Messias e o poder escondido que está escondido do mundo, o qual eles não entenderão. Agora concede, Senhor, que eles vejam isto, pois nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, e eu agradeço a Deus por este companheirismo e por cada jovem, e que nós possamos continuar firme pela graça de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Isaac. Ele falou uma coisa, humilhar. Nós já estamos encerrando, vocês não precisam preocupar. Já é 9h15, tem 2 horas, nós já estamos aqui reunidos. A irmã vai cantar o hino dela, mas ele disse uma coisa que é para nós jovens que somos fortes, como o apóstolo Pedro disse, é humilhar. Humilhar. Eu vou ler só um parágrafo para vocês aqui. Vocês vão aprendendo isso aqui. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem. É mensagem Millet, parágrafo 77. As pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Nós não precisamos comentar isso. Você sabe o que é poder? Você sabe o que acompanha isso? O que é ter poder? É humilhar-se. A mensagem Tempo de Decisão, o profeta fala que a coisa mais importante que tem é render-se. Mas é render-se ao mundo? Não. É render-se às coisas de Deus. Se você é um jovem que sabe da sua posição, sabe o que acompanha isso, você vai ser um jovem fiel a Deus. Você não vai ser um jovem que pisa no seu irmão. É porque eu tenho um emprego bom, eu tenho um carro bom, e aquele irmão anda de bicicleta lá. Isso são coisas que não devem ser medidas aqui na terra. Quando o homem se mede por isso, nós vemos quão baixo ele é. Nós devemos medir um ao outro pela palavra de Deus.
Isso é forte. Isso é coisa para nós que pensamos que somos algo, porque estudamos, alguns falam em faculdade, eu vou ser um doutor, vou ser um médico, vou ser um engenheiro. Você não é nada. O profeta fala na mensagem, não destribes no teu próprio entendimento, irmão Márcio tomou uma vez, que tudo isso é bom, a educação é muito boa, mas não vai te dar a vida eterna. Vai chegar um ponto que ela não vai servir para você. Todo o dinheiro que você tiver, se você estiver conseguindo, o pastor Iraci tomou o Gin e o João. Todo o dinheiro que você tiver conseguido não vai ser capaz de livrar você num leito de morte. O profeta cita também daquele capitão, que tinha perdido o Espírito Santo, e aquele irmão foi orando para ele até que ele achou onde é que ele tinha perdido Deus. Então as coisas são assim. Aprendam vocês, jovens, humilhar. Respeite o ministério, respeite seu pastor, respeite quem é posto na frente de um trabalho, respeite seu irmão, e respeitar pai e mãe. Isso aí é coisa que a gente nem deve falar mais. Efésios 6 mostra isso muito bem. Se nós não aprendemos isso, nós vamos morrer cedo. E são coisas, às vezes nós ficamos cansados às vezes de falar, as pessoas vão cansando, mas igual o pastor Joaquim disse, podemos considerar que são coisas, para nós jovens, igual o irmão disse, que não somos pregadores, coisas que são tomadas assim, podemos falar com segurança, isso é trovão que vai saindo aí, que tem gente que vai usar isso aí, porque nós estamos tomando a palavra de Deus. Eu não estou seguro nas minhas palavras, nem cada irmão que falou alguma coisa que está inseguro em palavra própria. Então humilhar-se, seja humilde em tudo que você for fazer, dê razão ao seu irmão, sempre. Não, você está certo, humilhe-se perante Deus. Eu tenho certeza que nós vamos caminhar junto com a palavra dele.